Então eu coloquei de maneira proposital, como eu falei para vocês dentro da enquete, atrasos de fornecedores como sendo um fator externo. Mas na verdade eu preciso, claro, não é numa enquete de 30 segundos que a gente vai resolver, mas eu preciso entrar no detalhe para saber, nesses projetos que tiveram problemas ou estão tendo problemas nesse aspecto, qual é a verdadeira causa. Porque eu posso ter um problema de atraso de fornecedor, porque meu equipamento, por exemplo, ficou retido no porto porque teve uma greve da Receita. E aí realmente é um fator externo, eu não tenho como prever que isso vai acontecer exatamente quando o meu equipamento estiver lá. Agora, se eu considero no meu projeto que o prazo de fornecimento desse equipamento está muito agressivo, porque é a data que eu preciso, e não o período que normalmente leva para você importar esse tipo de equipamento e liberar na alfândega, aí eu já estou me colocando em risco. Ou seja, esse fator ele não é externo, ele é interno. Foi uma decisão interna considerar um prazo mais enxuto. Então isso precisa ser avaliado. É um ponto em relação a fornecimento. Quando eu falo de serviços, podem acontecer fatores externos? Podem. De repente eu faço toda a minha seleção de fornecedores e eu tenho um grande fornecedor ali que está no caminho crítico e começa a passar por problemas financeiros e aí começa a atrasar a obra. Algo que é mais difícil ter controle. Mas aí a gente tem que voltar um passo atrás também. Como é que foi o seu processo de escolha desses fornecedores? Se você foi sempre pelo mais barato, se você não considerou o histórico recente da empresa, se você não checou saúde financeira, se você não mergulhou em detalhes nas certidões negativas, né? Se você não pediu as negativas, não viu a questão trabalhista como está, você, mais uma vez, está se colocando dentro desse risco. Ao contratar uma empresa de menor estrutura para um escopo maior, ela tende a ter um menor, né, poder de manobra em caso de problemas do que uma empresa que tem uma estrutura maior, por exemplo. E aí eu contrato a de menor estrutura porque o custo dela é menor, e aí eu fico sujeito a esse tipo de problema. Então, uma coisa que precisa ficar muito clara aqui, quando a gente fala que o problema é externo por conta de fornecedor, na maioria das vezes, esse problema nasceu internamente e eu estou tentando terceirizar a culpa. Por quê? Mais uma vez, se o escopo da contratação não está bem definido, se o processo de seleção ele é feito na correria e não leva aspectos importantes em consideração, como a garantia, a estrutura do fornecedor, a própria capacidade dele de executar um projeto com a complexidade que eu preciso, isso tudo faz com que eu aumente muito mais o risco de ter problemas. E aí, quando ele acontece, mais uma vez, ele não é um fator externo. Fui eu que escolhi, foi uma decisão de gestão seguir por esse caminho. E aí várias coisas se desdobram. Um ponto que apareceu nos comentários, a gestão de pleitos. Eu, particularmente, teve outros comentários nesse sentido lá no post, eu não considero gestão de pleitos como questões externas. A não ser que você tenha claramente uma situação onde o contratado está agindo de má fé, querendo te causar algum problema. Mas na maioria das vezes, quando a gente fala de problemas de gestão de contratos e pleitos e disputas, normalmente isso nasce por escopo indefinido, condições de contratação inadequadas, excesso de pressão ou responsabilidade ou risco jogado para cima do fornecedor. Mais uma vez, eu crio o campo para que os problemas aconteçam. E aí isso não é um fator externo. Concordam comigo? Eu quero ouvir muitos comentários de vocês, né? Lá no LinkedIn, no Instagram, depois desse episódio, se você ouviu, concordou, discordou, coloque lá no post, normalmente que eu faço quando eu lanço o episódio. É importante a gente estressar esses pontos, porque senão eu tenho sempre essas duas maneiras de enxergar o negócio. Meus projetos, na maioria das vezes, não vão dar certo, porque eu sempre estou sujeito a fatores que eu não consigo controlar. Essa é uma visão. E aí eu não vou me empenhar no planejamento e algumas medidas que eu posso ter, como a gente está falando aqui, e vou aceitar o meu destino. E a outra é deliberadamente jogar a responsabilidade para fora da empresa ou da equipe. Não, mas isso aqui é com o fornecedor.